Olá galera, boa tarde, sou eu, professor Rafael Puertas de Miranda, falando aqui diretamente de Mogi das Cruzes, naquela série especial de vídeos Lendo Bem o Enem. Hoje eu trouxe aqui para vocês uma questão de 2004, é uma questão curiosa. Ela é ornada com uma tirinha do Agar, o Terrível, e além dessa tirinha há um poema de um dos heterônimos do grande poeta Fernando Pessoa, o grande poeta português responsável pela criação de diversos heterônimos. Esse é um dos mais famosos. Hoje a gente vai fazer uma análise dessa questão, que quando foi publicada, logo no mesmo dia, em 2004, gerou uma certa polêmica. Então eu queria que vocês dessem uma bisbilhotada aí na tirinha. Olha lá. Então eu tenho uma tirinha, né? Eu tenho o Agar e o filho dele, que é o Hamlet, né? E o menino pergunta para o pai: acho que o mundo é redondo. Olha lá, hein? E tem gente que desconfia que não, hein? Olha lá, o menino chegou a essa conclusão. E o pai diz: é mesmo? E aí percebam que o Agar, ele olha para o horizonte e vê uma linha, né, reta. Então ele olha para o filho e diz: vou levar você a um oculista. Né? Então logo em seguida aparece um trecho da poesia do Alberto Caeiro, né? Que diz o seguinte, olha lá, acompanhe comigo. Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no universo. Por isso minha aldeia é grande como outra qualquer, porque sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Em seguida aparece o enunciado, dizendo o seguinte: a Tira Agar e o poema de Alberto Caeiro, um dos heterônimos de Fernando Pessoa, expressam com linguagens diferentes a mesma ideia, a de que a compreensão que temos do mundo é condicionada essencialmente, e aí você precisava identificar a questão correta. É muito curioso porque logo no mesmo dia em que essa questão foi resolvida pelos alunos, alguns sites apontaram a alternativa B como a alternativa correta. E a alternativa B diz o seguinte, vamos lá, dá uma olhada comigo. Né? A de que a compreensão que temos do mundo é condicionada essencialmente pela capacidade visual do observador. Bom, essa certamente não seria a resposta a ser assinalada, né? Porque se a gente diz que o conhecimento, né, que temos do mundo, a compreensão que temos do mundo é condicionada pela capacidade visual de qualquer um, o Stevie Wonder sabe muito menos do que eu, né? E eu, realmente, né, por causa desse óculos aqui fundo de garrafa, sei muito menos, né, do que outra pessoa que enxergue bem, né? Então, realmente, essa não é a alternativa correta. Porque, ainda bem, olha lá, ainda bem, né? A nossa compreensão do mundo não é subordinada à nossa acuidade visual, à nossa capacidade visual. Então, essa era uma tremenda asneira, que num primeiro momento todo mundo assinalou, porque esse heterônimo ele tem uma proposta curiosa. Não sei se vocês se lembram do Alberto Caeiro. Né? Entre todos os heterônimos do Fernando Pessoa, um campone, um camponês, né? Que prega uma vida simples, né? E que faz uma poesia que é uma espécie também de doutrina existencial. E qual é a proposta dele? Não é? A principal proposta de Alberto Caeiro é que a gente passa a sentir as coisas, ao invés de pensar. Dizer em um de seus versos: pensar é estar doente dos olhos. Muito curioso isso, né? Hoje a gente vive, né, num momento, nós somos abstrações ambulantes por aí, né? E o Alberto Caeiro defende essa teoria de que o homem perdeu muito quando deixou de sentir. Né? E é muito interessante, o Alberto Caeiro é uma espécie de vacina a essa nossa indiferença, né, brutalidade. Mas ele prega que devemos sentir e pensar menos. É como se fosse uma espécie de filosofia antifilosófica. Não é? O homem erra quando se entrega à razão. E uma forma segura de alcançar a verdade das coisas é através dos sentidos. Ele diz, você quer conhecer uma flor? Basta cheirá-la, tocá-la. Não é? E é o que ele está dizendo aqui nesse poema. Né? Ele defende essa ideia. Ele é do tamanho do que vê. O conhecimento dele, né, depende do contato sensorial com as coisas ao redor. E ele as tem como verdadeiras. Olha que interessante. A alternativa A era correta. Acompanhe comigo. Ela está dizendo assim, pelo alcance de cada cultura. Então, realmente, essa é a alternativa correta. A compreensão que a gente tem do mundo é delimitada pelo alcance da nossa cultura. E é muito curioso, porque, por exemplo, os gregos, não há indícios de que eles tivessem criado uma palavra para definir a cor azul. Olha só que dificuldade.
né, dos textos antigos, não existe uma palavra em grego que define essa cor. Não é? E eles só superaram isso quando a língua deles, não é, se relacionou com outras línguas, e aí então surgiu essa necessidade, né, de definir, e aí aumentou a compreensão que eles tinham da realidade. Já pensou você olhar para o céu e não poder defini-lo? Olha que cor, não é? Então, nascer diz o seguinte: pelo senso de humor de cada um. Realmente a compreensão de mundo não depende do senso de humor de cada um, senão eu seria realmente uma pessoa, não é, inclusive que seria, não é, muito privilegiada nesse sentido, né? Mas eu sou meio ignorante, vocês sabem disso, não é? Então, realmente o senso de humor não é o fator definidor. Pela idade do observador, não é? É muito curioso, porque aqui a gente não tem como saber no poema, não é? A idade do eu lírico Alberto Caeiro. A gente sabe, quem estuda o Alberto Caeiro, que ele era um jovem, morreu jovem, tuberculoso, mas não há nenhum indício aqui na questão dessa informação. Também, se a gente observar a tirinha, o Hamlet, o filho do Agar, ele aparentemente é mais sabido do que o pai, né? Porque ele é instruído, ele lê livros e ele percebe, não é, que, né, a verdade científica com a qual ele tem contato, ela pode ser considerada, não é? E aí o aumento, o conhecimento dele se amplifica. Naê está dizendo, pela altura do ponto de observação. Realmente, a compreensão de mundo não depende da altura, da sua altura, né? Do ponto de observação. Porque senão também as pessoas baixas seriam um pouco privilegiadas nesse sentido, né? Então realmente era a questão A, pelo alcance de cada cultura. Né? A cultura, ela determina a nossa visão de mundo, a forma como nós nos relacionamos com as coisas, a forma como nós compreendemos os fenômenos ao nosso redor. Não se engane. Tá? Curioso é que essa questão diz pouco da proposta de Alberto Caeiro. Uma questão que usa esses dois tipos de linguagem, né? Os quadrinhos e um poema, um trecho de um poema, mas que não é uma questão simplesmente, não é, de literatura. O que é próprio do Enem com essa abordagem que ele faz interdisciplinar, relacionando áreas do conteúdo. É isso aí. Se você gostou, dá um joinha. Eu te encontro. Se você tiver alguma dúvida, não é? Entre em contato comigo, manda sua pergunta. Tem gente que tem dúvida. Precisa ser do Enem, pode ser de outro vestibular. Vamos ver se eu posso te ajudar, não é? Qualquer coisa, conte comigo. Nós estamos aí, o Enem está chegando. Você está ouvindo barulho? Eu estou ouvindo barulho. Né? E a gente se vê. Até o próximo.